Nós estamos no 38º seminário. Nosso quebra-cabeça está... Oi, meu bebezinho. Au, au. Miau. E é, meu filho, vem cá. Nosso Já está tão quebra-cabeça manhoso. está sendo montado, né? Nós vamos hoje ver. A gente, da vez passada, viu grupos, e hoje nós vamos tentar ver grupo dentro dessa visão da ciência do científico, o fractal da psicofísica contemporânea, né? Então, a gente vai ver algumas coisas assim, quer dizer, a gente já viu isso, o sentimento. Vem cá, meu filho. Pronto, pronto. O sentimento de eu, né? Ele aqui, ó. A figura. Figura, meu Deus. É um sentimento de eu, né? O eu fractal. A gente já viu o sentimento de amparo, aceitação e pertencimento. Se não tiver estruturado, você entra no desamparo, na rejeição e no não pertencimento. Então, em qualquer trabalho que envolva relações humanas, vão ocorrer dois momentos, né? O momento da vivência do sentir e o momento da versão que a gente dá ao sentir, né? E todas as nossas teorias, elas se iniciam no segundo momento. E a ciência do sentir se propõe a iniciar no primeiro momento e dar a sua versão. Então, o que está descrito no trabalho psicoterápico, né, de fato, vale para qualquer relação, né? Seja relações humanas, sempre vão ocorrer esses dois momentos, né? Numa terapia também, a gente tem o primeiro momento e o segundo momento. Só que isso vale para qualquer relação. Agora, aqui nós estamos juntos, eu estou cheia de gato aqui subindo para lá e para cá, não sei por que eles resolveram agora fazer isso tudo, são os momentos do sentir. Hum. E os eus fractais, né? Nossos eus estão se superpondo, né? Aquela coisa no agora, de forma fractal, acumulando e superpondo, se superpondo, superpondo, e criando uma matriz sensível grupal, né? Nós, na verdade, estamos migrando, né, de um paradigma mecânico, que a gente tinha psicossexualidade, conflitos, para vibrações padrões, né? Então, nós somos, na verdade, um complexo vibracional, macro-micro, uno inteiro divisível, cujo sentido é a experiência que experienciamos da vibração que somos e interagimos. Introspecção e empatia é ser capaz de sentir a experiência que experienciamos da vibração que interagimos com o outro, com a experiência da vibração que somos, né? Então, aí que entra toda essa visão é, do Corrute, né? Que a gente traz e porta para a vibração padrão. A gente já viu também isso, quer dizer, nós teríamos um todo vibracional, né, que vai tendo recortes, que vão dando novos recortes, né? Aí o exemplo que eu dei lá atrás, né, foi da água com gelo, né? O gelo é água, é gelo, né? Gelo é água, quer dizer, sólido, líquido, são estados da mesma água, da mesma consistência, que você vai tendo e vai criando novas coisas. É a mesma coisa, o universo é um todo, é um complexo macro-micro, e ele vai criando seus recortes e vai dando formas individuais, naturalmente, mas a essência é a mesma. Então, nós somos um complexo, um sistema complexo, recursivo, hologramático e dialógico, né? De onde se originam, aqui entra já a visão do Edgar Morin, onde se originam novos recortes e de onde originam outros novos recortes, e assim por diante. Recordando, né, o princípio dialógico nos permite manter a dualidade no seio da unidade. Ela associa dois termos ao mesmo tempo, complementares e antagônicos, né? Você tem a expansão e a contenção, por exemplo, do pensamento. Em outras palavras, a proposição de que ideias contrárias precisam coexistir para que as coisas façam sentido, né? E a gente vê isso a todo tempo na vida, né? Sempre uma ideia tem uma contrária. O princípio recursivo, que a gente também já viu, somos ao mesmo tempo produtos e produtores.
A ideia recursiva é, pois, uma ideia em ruptura com a ideia linear, causa e efeito, produto, produtor, estrutura, superestrutura, já que tudo que é produzido volta-se sobre o que produz num ciclo ele mesmo, autoconstrutivo, auto-organizador, autoprodutor, né? Edgar Morin. É a capacidade que tem o sistema complexo de se reproduzir, criando clones de si mesmo através de um processo de autorreplicação. É exatamente o que a gente vê no instante do agora, né? Vai se autorreplicando, autorreplicando. Nós somos clones de nós mesmos. E o princípio hologramático, né? Num holograma físico, o menor ponto da imagem do holograma contém a totalidade, a quase a totalidade da informação do objeto representado. Não apenas a parte está no todo, mas o todo está na parte. Portanto, a própria ideia hologramática está ligada à ideia recursiva, está ligada em parte à ideia dialógica. Em outras palavras, estabelece que cada elemento do sistema tem dentro desse todas as informações do sistema que pertence. Ou seja, assim como a parte está dentro do todo, o todo, por sua vez, também está dentro da parte. Eu até vou voltar aqui um pouco, porque tem um som aí, hein? Aqui, olha aqui o princípio. Aqui vai cortando, quer dizer, aqui contém o todo e o todo contém a parte. Bom, agora eu gostei da ideia da moeda, né, para falar desses três princípios que a gente já viu. E a moeda não tem como separar, ela tem os dois lados, sempre. Senão, não é moeda. Aliás, eu me pergunto o que é que não tem os dois lados, né? Então, você tem, não, é exatamente esse modelo que nós estamos vendo. Agora, nós vamos pegar isso e vamos pensar, começar a pensar grupo em cima disso, né? Então, na formação de um grupo, você vai ter segurança e amparo. Então, é importante para você estar num grupo que você se sinta seguro e amparado, que você sinta uma semelhança essencial com as pessoas e que você se sinta aceito e valorizado, né? E você vai ter esses princípios também fundamentados aí dentro, certo? E aí você cria um eu grupal, né? Um eu que você, voltando lá, quer ver, ó, é como se você andasse daqui para cá, na contramão, né? Aqui é o indivíduo, aqui já seria o grupo, porque desse todo sai vários, né? Então é como quando você pensa em grupo, né? Você junta, na verdade, você vai ter, né? Você vai ter o todo aí também presente. Porque, na verdade, isso não é sequencial, né? Isso é instantâneo, é o agora, né? Ali a gente põe assim linearmente, mas não é, é o agora, né? Então, vamos lá. Grupo. Como a gente viu, isso não é um grupo, porque não tem relação entre as pessoas. Isso a gente viu lá no grupo. Isso é um grupo porque há relação entre as pessoas, né? Então, agora a gente vai ver aqui. Em sendo as pessoas um complexo macro-micro vibratório, interagindo entre si através da ressonância, vive-se uma grande rede vibratória, melhor dizendo, um campo vibracional. Eu escrevi isso na Fronteira da Adoecer. Aí tem aqui, eu botei o exemplo do diapasão, que fica mais fácil. Você tem um diapasão, ele vibra. No que ele vibra, ele transfere energia e ativa, ele tem a mesma frequência do outro, ele ativa e eles criam, né? Eles vibram igualmente e criam, então, um campo maior. A mesma coisa as pessoas, né? Ela está aqui, ela vibra, vibra e vai criando, então, um campo. Né? Ele vai emitir a mesma frequência do diapasão A. Se você botar os dois juntos, vai amplificar esse som, porque os dois estão tocando juntos. Como um complexo macromicro, a pessoa vibra um estado de equilíbrio dinâmico. Em havendo mais de uma pessoa pela ressonância, seria formado, a partir da interação entre elas, né, um complexo vibracional macromicro que, reproduzindo o padrão individual, vibraria também em sua estrutura um estado de equilíbrio dinâmico. Porque a gente está falando de vibração. E o que eu chamo de estado de equilíbrio dinâmico? Eu tenho um equilíbrio, está aqui uma pilha. Há um movimento, ela se desequilibra e ela vai buscar um novo estado de equilíbrio. Isso vai servir também para o nosso último seminário, que é sobre a doença e a saúde. Mas isso aqui hoje no grupo a gente está vendo na interação entre as pessoas.
Eu falo equilíbrio dinâmico, mas de fato, porque era mais fácil para as pessoas entenderem a ideia que eu queria passar, falando em equilíbrio dinâmico, do que falando em equilíbrio instável. Porque o conceito preciso da física para esse tipo de equilíbrio é equilíbrio instável. Esse equilíbrio dinâmico não existe. Eu que criei para poder dar a ideia do que seria. Quer dizer, você está sempre se equilibrando, desequilibrando, equilibrando, desequilibrando e buscando novas formas de equilíbrio, né? Então, eu vou passar um vídeo. Se uma família, ou uma instituição pública, ou uma empresa estão apresentando problemas, elas são representantes de um estado de equilíbrio do campo vibracional familiar, institucional, empresarial. Isso eu escrevi no Homem Além do Homem. Quer dizer, quando você tem um atrito, um problema, você cria um estado de equilíbrio, você altera aquele estado e você vai buscar um novo estado de equilíbrio. Agora eu vou passar o conceito de equilíbrio que vai ficar mais fácil para entender. Ô, 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 ô! Chega, Luciano, chega! Ah, olá, pessoal. Pô, hoje estava complicado aquele negócio no começo, hein? Bom, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um assunto aí da mecânica, vou ver se você adivinha. Equilíbrio, tudo que nós não tivemos no começo dessa aula aqui. Bom, gente, é o seguinte: existem alguns problemas que podem aparecer aí em provas para vocês, que o cara que fez a prova, o examinador, ele pode chegar e falar equilíbrio estável, equilíbrio instável, equilíbrio indiferente. E se você nunca ouviu falar disso, vai ficar complicado de você acertar. Então, esse é o nosso tema de agora. Então, tipos de equilíbrio. Como eu disse, né, a gente tem basicamente três tipos: estável, instável ou indiferente. Bom, qual a diferença que você tem entre os três? Equilíbrio estável significa que o corpo está numa posição de equilíbrio de tal maneira que qualquer deslocamento que ele sofrer, para qualquer lado, no caso, faz com que o quê? Ele volte para a posição original de equilíbrio. Exemplo, pessoal, essa figurinha aqui eu acho que é bem autoexplicativa. Imagina que você tem aqui um formato desse aqui de pista, né? Por exemplo, de apoio, e aí você tem uma bolinha. O que acontece se eu pego essa bolinha e empurro ela um pouquinho aqui para cima e solto? Ela vai cair de novo. Se eu empurrar um pouquinho para a direita, ela vai cair para a esquerda. Então, ela sempre vai procurar retornar para a posição original de equilíbrio. Então, sempre que o cara falar equilíbrio estável, significa que, ó, você vai voltar para a posição original. Tudo bem? Só que existe um outro tipo de equilíbrio chamado instável, que também o nome já dá uma boa sugestão do que se trata, né? Equilíbrio instável significa que o corpo está numa posição de equilíbrio de tal maneira que qualquer deslocamento que ele fizer, ele não vai voltar para o equilíbrio original, ele vai buscar uma nova posição de equilíbrio. Por exemplo, esse desenho aqui. Você tem aqui um plano meio curvo e uma bolinha apoiada aqui em cima. Ela até está em equilíbrio, mas é um equilíbrio instável. Por quê? Qualquer deslocamento que eu produzir nessa bolinha, se eu empurrar um pouquinho ela para cá, o que acontece? Ela vai cair. E se eu empurrar um pouquinho para a direita, ela vai cair também. Então, ela sempre vai procurar o quê? Uma nova posição de equilíbrio. Que nem eu estava mostrando para vocês, né? Quando eu faço assim e volto, é um equilíbrio estável. Agora, quando eu faço assim e caio, é um equilíbrio instável, porque eu busquei uma nova posição de equilíbrio. Tudo bem? Então, estável volta para o equilíbrio original. Instável procura uma nova posição de equilíbrio. E por fim, você tem um equilíbrio chamado de indiferente, tá? O que é uma coisa indiferente? Tá nem aí. Se você pegar, por exemplo,
uma bolinha aqui num plano horizontal, se você deslocar essa bolinha e soltar, o que que acontece? Ela nem volta para a posição anterior e também não vai procurar uma nova posição, porque ela está indiferente. Então, qualquer lugar que eu deixar essa bolinha, ela vai ficar ali. Tudo bem, pessoal? Então, estável, instável, indiferente são os três tipos de equilíbrio. Aprendeu? Aprendeu? Aprenda certo. Um abraço. É isso. Então, na verdade, isso aí seria um equilíbrio, o que eu chamei de dinâmico, porque na época, para explicar isso, hoje em dia é fácil, você pega um YouTube desse no instante, né? Mas isso escrito, você não tendo a tecnologia que tem hoje, enfim, o dinâmico dá a mesma ideia para nós que somos, estamos pensando em pessoas, em dia a dia, né? Do que o estável. Quer dizer, você nunca retorna, você sempre vai buscar, é dinâmico. Estou equilibrada, vou buscar um novo estado, e assim vamos embora. Então, a gente pode dizer que em um determinado grupo, quando uma pessoa Um se gru, um grupo é sempre instável. sempre instável, é sempre um equilíbrio instável. Aliás, o ser humano é sempre um equilíbrio instável, porque você nunca retorna exatamente à posição anterior, você sempre vai buscar um novo estado de equilíbrio. Pantarrei. Exato. Então, em um determinado grupo, quando uma pessoa se modifica, o campo é atingido. Se essa modificação vibrar com uma intensidade acima do limiar de equilíbrio, quer dizer, suficiente para tirar ele daquele estado de equilíbrio que ele está, ele sofre uma ruptura e se desequilibra. A busca de um outro estado de equilíbrio manifesta-se como uma crise e atinge a todos os integrantes do grupo. Crise não necessariamente no sentido ruim, crise no sentido de mudar, de mudança de estado de equilíbrio, né? Isso é importante. E ainda, uma cidade violenta também está demonstrando como o seu campo vibratório está se equilibrando, né? Ele tá buscando, quando se equilibra nisso, por isso que é difícil reverter, porque você vai ter que buscar, vai ter que desequilibrar esse sistema para reequilibrar em outro lugar. Quer dizer, porque a tendência, né, no caso, é manter, é difícil, vamos fazer uma ruptura, uma crise que modifique isso tudo para modificar o estado de equilíbrio. A tendência é que a gente está piorando cada vez mais aqui no Rio de Janeiro, né? Em cidades violentas tende a piorar cada vez mais, porque, na verdade, ela rompe e vai naquela linha. Mudar essa rota, mudar esse estado é difícil. Portanto, todo e qualquer grupo, por sua interação, ao criar o seu campo vibracional e vibrar, o recorte da sua matriz sensível, porque a gente cria uma matriz grupal, né? Tem o eu sensível, né? Tem a matriz sensível também, funcionará em um estado de equilíbrio dinâmico, ou seja, aí no caso seria equilíbrio instável, né? Mas eu usei a palavra equilíbrio dinâmico, ou seja, em uma alternância entre a consonância e a dissonância. Porque o tempo todo nós estamos entrando em consonância e dissonância. Mas se não é o suficiente para criar uma ruptura do estado de equilíbrio, a bolinha está lá em cima, né? Mas não é o suficiente para fazer com que ela saia do ponto, né? Ela vai ficar ali. Mas se isso for uma coisa que. Aí ela vai buscar um novo estado de equilíbrio, né? Que se atingir o ponto crítico do seu limiar de equilíbrio, poderá levar desde ao enfraquecimento da fluidez grupal até a sua ruptura. Então, a gente também, quando está em grupo, tem que tomar cuidado para não deixar que esse estado chegue, atinja um ponto crítico. Quando chegar ali, vai acontecer uma ruptura. O que E é será? aquilo que você fala, né? A doença, quando você chega a uma doença, é um estado de equilíbrio também que você está Isso vai ser, isso eu vou falar semana que vem, justamente, doença e saúde como estados de equilíbrio, exatamente. Exatamente, porque aí incorpora aquilo, aquele estado de equilíbrio, para você tirar, também tem que desequilibrar, né? Por isso que tem gente que, quando fica bom, morre, né? Tem isso. Então, porque rompe o estado de equilíbrio, chega no limiar, né, o ponto crítico. Isso é muito sério, isso é muito sério. A gente tem que sempre estar atento, né, para isso.
Então, a atenção a esse fenômeno se faz muito importante, porque uma mudança, por mais suave que possa parecer, irá atingir a todos os integrantes do grupo. Até porque, se somos um complexo macro-micro vibratório, se somos um recorte do todo, se nos relacionamos pelo princípio da interação e ressonância, então somos um ser que pode interferir no processo de mudança de um grupo, tal qual um grupo pode interferir no processo de mudança de um ser. Está aqui os princípios do que o Edgar Morin tanto fala da complexidade, né? Dialógico, os contrários estão sempre ali em alternância, o recursivo, um clone do sistema maior, do sistema onde se insere, se de uma escola, o clone do sistema escola, que pode, por sua vez, ser o clone do sistema social, e assim vai, né? E o princípio logramático. Cada integrante contém um grupo, assim como o grupo contém cada integrante. E se você pensar, então, aquele pichon, desculpe, o bio, que a gente viu da vez passada, a valência, né? Todo indivíduo possui uma disposição para se ligar em grupo. Ele diz: em todo grupo há um movimento a favor da realização da tarefa e um outro movimento em oposição à tarefa. Olha o princípio dialógico aí, né? Ele fala também, tem a mentalidade grupal, a unidade com que o grupo funciona, que pode estar em conflito com os desejos dos integrantes, né? Quer dizer, é um princípio que você tem a clonar, você é o grupo é você. E a cultura do grupo, que resulta do interjogo entre a mentalidade grupal e os desejos do integrante do grupo, que está o tempo todo nessa relação que entra esses princípios do pensamento complexo, né? Por ressonância. Está aí, né? Não tem como escapar disso. E ele ainda vai mais longe. Os supostos básicos que ele diz, lembra? Movimento de dependência, luta e fuga, acasalamento, grupo de trabalho, né? Esses supostos básicos, né? Ele diz que para evitar a frustração da impossibilidade dos desejos individuais frente à mentalidade do grupo, emergem emoções primitivas em oposição à realização da tarefa do grupo. Eu prefiro dizer assim: o grupo tende à simplificação do que é, na realidade, complexo. Quer dizer, a gente sempre está tendendo a simplificar o que é complexo. Então, a gente reduz, né? Então, cada movimento do grupo de dependência, quando você está num grupo que é esperando que alguém resolva tudo, você está simplificando uma relação que, de fato, é complexa. Quando você se coloca na defensiva buscando um inimigo, não sei o quê, para poder, né, se defender das angústias, enfim, no fundo, você está simplificando uma relação complexa. Quando você espera que de dois ali saia alguma coisa boa que vai salvar o grupo, né? Você também está simplificando. Você só complexiza quando é o grupo de trabalho, quando todos do grupo realmente saem dessa posição de simplificação e realiza a complexidade que é o grupo. É um pensamento complexo, é pensar o grupo de forma complexa, é viver o grupo de forma complexa, é ser o grupo de forma complexa. É complexo, né? A mesma coisa o Pichon Rivière, a gente viu. Ele fala que um grupo interno, o mundo interno, recria relações, objetos e vínculos. Está aqui, dialógico, recursivo, programático. Né? Você é o porta-voz, o doente é o porta-voz, né? Ele é o emergente de uma situação familiar. A doença, por mais individual que pareça, é sempre uma fala que reproduz, de alguma maneira, algo de todos. Está aqui o princípio hologramático, está aqui, né? E a rejeição que as pessoas têm daquilo, não, isso não é meu, é dele. Quer dizer, é um movimento contrário ao princípio dialógico. Está aqui. Então, a pessoa é depositário, né? Depositado dos depositantes. Quer dizer, o doente mental surge como um depositário de todas as patologias e ansiedades do grupo familiar. Patologias e ansiedades que é o que é depositado pelos integrantes familiares, os depositantes do doente mental. Está aqui, pensamento complexo, todo ele especificado.
O grupo é operativo quando, ao mesmo tempo e lugar, pessoas se reúnem propondo-se de forma explícita ou implícita a realizar uma tarefa. Para realizar uma tarefa, é preciso estabelecer algum tipo de vínculo a fim de se comunicar. Ao estabelecer algum tipo de vínculo, tenta-se recriar relações a partir do mundo interno, olhando uns para os outros, procurando nas lembranças, tentando reconhecer o momento. Parece fulano, já ouvi falar isso é parecido com aquilo. Ir na direção da mudança, força contrária. Como? Todo processo grupal gera resistência à mudança. Aí está aí o complexo. Né? Pela angústia frente ao medo de perda de uma situação conhecida, medo de um ataque, frente a uma situação desconhecida. Quer dizer, todo movimento gera um movimento contrário. É o princípio dialógico, o princípio recursivo, o princípio hologramático. Isso aí é genial, né? Isso aí foi caiu do céu para mim, né? Para a gente entender como a gente, aí você pode dizer assim, a gente tem que pensar, né? Se a gente quer entender um grupo, a gente tem que pensar ele dentro desses três princípios, dentro do pensamento complexo. Aí você vai entender. Senão você está simplificando. O esquema conceitual está aqui, né? Em nosso mundo interno, um esquema de referencial, princípio hologramático. Dois níveis no grupo, você tem a verticalidade e horizontal, está aqui, recursivo, hologramático, está tudo aí misturado. Porque, na verdade, esses princípios, né, eles não são separados, eles são complexos. Três momentos do grupo: pré-tarefa, quando, devido à ameaça à ruptura, você dos ecos, né, individuais para um eco grupal, esquema referencial grupal. Os integrantes, ainda confusos, sentem medo da perda e do ataque, até porque não sabem o que cada um está sentindo ou pensando, tudo é muito desconhecido. Então, a pré-tarefa de um grupo é, é a força contrária daquela organização. Tarefa é quando o grupo consegue passar da fase da pré-tarefa, chega à tarefa. Nessa fase, as questões estão mais claras quando as diferenças surgem possíveis soluções, né? Surgem as quatro momentos: logística, estratégia, tática, técnica, enfim, isso aí é elaboração e chega ao projeto. É quando atinge o pensamento complexo. Quer dizer, aquilo tudo antes é a simplificação de um pensamento complexo. Para chegar. Aí, quando você chega ao pensamento complexo, você realiza a tarefa. Os papéis, lembra que a gente falou? Líder de mudança, porta-voz, líder negativo, voto expiatório. É um representando o todo representado em um. O que é o líder de mudança? O líder de mudança é aquele que todo grupo entende ele como líder de mudança. Então, ele é a fala do grupo, o grupo é a fala dele. Doce ilusão é aquele líder que pensa que ele é que está mandando, ele está obedecendo o grupo. Ele só está no papel de liderança porque o grupo colocou ele naquele papel. O dia que o grupo não quiser mais, ele tira, ele sai, ele cai. Se ele não estiver atendendo a demanda do grupo, né, ele vai sair. Os papéis, então, estão. Quando surge um líder negativo no grupo, né, você tem que pensar, ele é a fala do grupo também. Não é só, mas é também. Então, este um está representando o todo e o todo é representado em um. É a complexidade. Então, o grupo, ele tende a um ir e vir. Ir do pensamento simplificado ao pensamento complexo. Pensamento simplificado. Ele fica no ir e vir do pensamento simplificado ao pensamento complexo. Pensamento simplificado, e vai. Ele alterna entre uma busca de simplificar, porque para a gente pensar, em princípio, a gente tem que simplificar, reduzir, né? Sair de várias dimensões para três, simbólico, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ampliar isso para ir para o complexo.
Dentro das três dimensões, a gente tem que pensar complexo. Mas parece uma força contrária, porque quando você simboliza em três, você está simplificando. Mas, ao mesmo tempo, para pensar, essa força contrária é o princípio dialógico, né? Você tem que impulsionar para ampliar o pensamento. É um pensamento complexo. Aí, por fim, né, a gente chega no capital sensível. O que é o capital sensível? Já é uma coisa maior, é um grupo maior. É o capital sensível, seria o capital que se revela pela qualidade com que a matriz sensível, aí já não é só um grupo isolado, já é uma coisa mais ampliada, resultante da interação entre funcionários, organização e consumidor funciona. Então, é a relação que se estabelece com uma marca, com o consumidor, já é uma coisa mais social, de uma empresa. Ela tem um capital sensível, né? Expandir a matriz sensível nesse caso é fundamental, porque significa aumentar o capital sensível de uma empresa. Se eu uso um relógio da Apple, eu me sinto Apple, né? Eu comprei essa identidade, esse capital para mim. Se eu uso um iPhone, se eu uso um Samsung, se eu uso, enfim, né? Então, e essa relação, ou então você tem o contrário, né? A gente fala, não é uma Brastemp, mas né? A gente fala isso, porque o capital sensível é aquilo que toca as pessoas. E tem isso aí, quando o capital sensível é baixo, esse produto é ruim, essa marca é muito ruim, porque ela não soube fabricar um capital sensível de forma grupal. Né? Então, um exemplo seria daquele consumidor que se sente valorizado por ter um celular da marca Y para seu uso pessoal. A confiança na qualidade do produto da marca Y faz com que o consumidor incorpore a sua identidade pessoal, o eu coletivo da empresa, sentindo-se por consonância integrado e, portanto, pertencendo à matriz sensível da organização. Essa visão concebe a organização como as pessoas e as pessoas como a organização, vibrando no e com o consumidor. Assim, se uma organização é a pessoa que nela trabalha, não é somente isso, mas também uma organização é a pessoa que consome o seu produto. Onde organização, trabalhador e consumidor interagindo formam um eu coletivo que, no campo da matriz sensível, confere o sentimento de pertencimento. Está no meu Entre o Mistério e a Ignorância, desvendada da psique humana. E ainda, se cada pessoa que compra o produto de uma organização em potencial, seja no sentido positivo ou negativo, passa a ser um multiplicador daquela organização. Ela funciona dessa forma em um padrão fractal. Afinal, o que seria a propaganda boca a boca, se não o efeito de um padrão fractal? Em contrapartida, uma organização que deixa de transmitir confiança e ainda reverbera a baixa qualidade de seus produtos, talvez seja de que ordem for, estará através da matriz sensível não só funcionando de forma dissonante, como também perderá capital sensível. Sem dúvida, é um outro olhar. Essa, essa, Uhum. essa visão que o Edgar Morin traz para a gente pensar. E juntando com a estrutura da própria teoria da complexidade, da ciência da complexidade, que ele não aborda, mas tem a ciência da complexidade, e com a ciência do sentido, eu acho que dá um samba danado. Uma complexidade só. É uma complexidade só. É. Assim, em base, a gente compreende porque é uma coisa muito estruturante, né, estrutural. A É. gente entende. Mas é difícil de comentar, sabia? Não sei. A absorção, você entende, É. mas a absorção é que é complicada. Porque falar de forma complexa é difícil. Porque Uhum. a É. fala é simplificada.
A gente, É quando verdade. fala, tem que simplificar. Uhum. Tanto é que é uma palavra de cada vez. Para passar uma ideia, é uma palavra de cada vez. Que é coisa mais simplificada do que essa? É, Até para falar do pensamento complexo, você tem que separar cada coisa para explicar que é complexo. É, Não dá para explicar assim, tudo na sua plenitude. Não dá, eu acho que a gente não tem nem cabeça para isso. é, Aí é assim, a gente entende, mas para fazer argumentações é. fica complicado, né? Uhum. E tem que separar cada coisa, como se fosse um polvo, É, não é? Com seus vários tentáculos. Você quer falar do todo, sabe? Você sabe que tem vários tentáculos, mas um tentáculo não é o polvo, não é? São vários tentáculos, é a união de tudo que representa, isso, dá significado ao isso, polvo, isso. É isso não mesmo. é? É isso mesmo. É isso É mesmo. como se o complexo tivesse escondido, É como se o a complexo. parte complexa tivesse escondido. Vamos dizer assim, dando um exemplo que não sei se é um bom exemplo, mas vamos dizer assim, a gente reduz para três dimensões. É como se o complexo estivesse em outra dimensão. O complexo é Eu o, sei que não é disso que eu tô, o não é exato, complexo, porque está na mesma, o complexo está na mesma dimensão. o complexo é Né? o todo. E a gente, quando olha, a gente tende a dividir. Por exemplo, eu estou olhando agora aqui, estou vendo uma pessoa, mas se eu prestar atenção, é uma pessoa no sofá que tem um quadro, que tem uma luz, que tem. Se eu olhar o todo, eu perco essa pessoa. Mas se eu quiser te olhar como um complexo, eu não posso reduzir a sua pessoa. Quer dizer, eu tenho que fazer isso, mas ao mesmo tempo retornar. É esse ir e vir, né, entre o pensamento simplificado e o pensamento complexo é que nos faz avançar no entendimento. Uhum. Vocês estão olhando para mim. Eu tenho um armário branco atrás, né, com uma almofada amarela, mas ninguém prestou atenção nisso, está prestando atenção em mim. Mas isso tudo faz parte do contexto. Uhum. Se quiser, eu sou isso tudo agora. É, Aqui o grupo tem vários destaques, né? Mas o pensamento complexo é isso tudo, é plano e tudo, É isso ao tudo. mesmo tempo, é o É, todo. não é o é? todo. Então, para falar sobre isso é difícil. Aí é como eu digo, a gente entende, porque lá no pensamento, não é? A gente consegue fazer isso, mas A para botar transmissão Eu em diria que o palavras, entendimento disso ultrapassa as palavras. é verdade. a palavra não dá conta da coisa. Não, Olha, não dá conta. já caminhei legal O agora. sentir dá. A palavra em si, não. É. Uhum. É, afasia, é. afasia. A fazer, exatamente. É isso aí. É muito ligado ao sentimento, né? Me descreva, me fale sobre alegria, como sentimento. É, Ou, melhor, fale, me descreva o vermelho. Me descreve. Não dá. Eu me lembro quando eu comecei essa história, que eu fui fazer pesquisa de cego, eu fui entrevistar vários cegos, né, deficientes visuais.
E eu estava atrás dos sonhos dos cegos. Como é que eles sonhavam? Por causa da história das ondas eletromagnéticas, que depois eu cheguei lá, né? E, e eu me vi diante de um deles, que era um cego de nascença. E que é raro encontrar o cego de nascença mesmo, né? Normalmente eles ficam cegos depois de um tempo. E nasce vendo e logo depois fica cego, mas aquele que nasceu sem, não é fácil encontrar assim. Bom, Pelo menos não nos lugares que eu fui. E aí, eu me lembro que esse de nascença eu encontrei. Aí eu perguntei para ele: você sonha? Que a questão é como é que sonhava, né? Aí, se sonhava colorido, como é que era essa história, né? hum, Imagens, né? E aí ele começou a dizer: como é que ele ia me explicar como sonhava? Pois é. Eu olhei para Complexo. ele, não tinha. Aí ficamos os dois olhando não, porque eu olhando para ele e ele me sentindo, me ouvindo, né? Aí eu perguntei, aí me ocorreu, eu falei: bom, minha pergunta então é outra. O quando você está dormindo e sonha é diferente do que você está agora? Aí ele: é diferente. hum. Agora, qual é essa diferença? Não dá. Não, não dá. Não dá. A gente pode se basear por aqueles que perderam a visão, mas esses que perderam a visão, eles um dia foram, como eles chamam, videntes, né? Então, é uma outra realidade. Não dá. Eu acho que o sonho do cego de nascença é através de afeto, cheiros, Sim, né, a gente sons. acha, mas ele não sabia explicar. Né? Daí eu podia entender como é que era o sonho dele. Que entendeu? Porque é através dos sentidos, não tenha dúvida, mas Hum, como é que ele construía as histórias, como é que ele se. qual é o conteúdo, né? Mas constrói, ele disse: é diferente. É. Estranho, E o né? que o que é interessante, isso eu mostrei na pesquisa lá, quando eu mostrei o inconsciente relativístico, né? Eles sonham com a imagem do tempo que enxergavam, né? Quando tem imagem, eles têm dois tipos de sonhos, eles falavam: o sonho de vidente e o sonho de cego. Então, aí era pelo tato, para quem enxergou. E quando a imagem, as pessoas não envelheciam no sonho. As pessoas não envelheciam no sonho. E isso a gente também tem, né? Mas a Quantas gente, vezes a gente sonha com a pessoa no tempo da, naquele é, estado antigo, antigo? porque você recorreu à memória, o sonho usa a memória, exatamente. Ele comprova que o sonho usa a memória, né? E comprova que é uma realidade psíquica, que ele tem esse aspecto. Ele pode até ter outros, mas esse ele tem. E você vai usar uma coisa da memória. Agora, o cego fica evidente isso porque ele não atualiza nunca. A gente pode sonhar uma vez com aquela outra pessoa daquele tempo, mas a gente pode sonhar com ela também com a imagem Hum. atualizada. Uhum. É muito interessante isso. Agora vai explicar. Cara, nunca ninguém viu o sonho do outro. É. A gente conta. Eu acho que é mais ou menos isso. Aí, se você pensar, o sonho seria o grande pensamento complexo, aquela massa toda, né? Agora me ocorreu isso aqui, né? É. Aquela massa onírica, né? Que a gente. Condensação. Que na verdade eu demonstro que são os efeitos relativísticos pela diferença de referencial de tempo, tempo-espaço. Aí é lá no começo que a gente viu, inconsciente Hum. relativístico. Uhum. É o complexo, complexo.
É isso. E aí, se você pensar no inconsciente coletivo, nessa matriz que faz essa interação toda, isso é